Vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Hebreus. Eu sempre cismo que a carta aos Hebreus é carta de Paulo, tá, gente? Isso é coisa da minha cabeça. O autor é oficialmente anônimo. Mas, Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Vamos ler os versos 20 e 21. Hebreus 13, versos 20 e 21. Todos encontraram? Diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos ler juntos novamente? 1, 2 e... Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco nessa noite, eu te peço, Senhor. Precisamos ser alimentados por ti, fortalecidos, transformados pela tua palavra. Então, ó Deus, não permita que eu atrapalhe, não permita que as minhas fraquezas, falhas e pecados interfiram, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para falar com o teu povo nessa noite. Que o Senhor fale apesar de mim, Senhor, por favor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Como eu disse no início, nós estamos hoje encerrando uma série breve que eu iniciei alguns meses atrás, que se chama O Bom Pastor. Se você não viu as demais mensagens, você pode procurar lá no YouTube ou no Spotify. Mas nós começamos essa série com o Salmo 23. E vimos no Salmo 23 o pastor que cuida, o pastor que guia e o pastor que protege. Depois, na segunda mensagem, nós vimos em Ezequiel 34, o pastor que não abandona o rebanho nas mãos dos exploradores, daqueles que querem apenas se aproveitar do seu rebanho. Então, Ezequiel 34 nos fala de um pastor que não abandona o seu rebanho, as suas ovelhas, à exploração. E depois nós vimos em João 10, que o bom pastor, que é o Senhor Jesus, ele dá a própria vida pelas ovelhas. Ele também cita em João 10 esses exploradores, esses que vêm para roubar, matar e destruir, e nós inclusive vimos que nesse texto ele não está falando do diabo, embora nós tenhamos o hábito, né, de dizer que quem vem para roubar, matar e destruir é o diabo. Nós vimos que em João 10, ele não está falando do diabo, ele está falando dos falsos mestres, ele está falando dos falsos pastores que vêm para roubar, matar e destruir, mas ele, o Senhor Jesus, veio dar a própria vida pelas ovelhas. Mas hoje, então, nós chegamos no final dessa revelação, né, de Deus como pastor. O ápice dessa revelação é de um pastor que está vivo, um pastor que é eterno, um pastor que é soberano e um pastor que nos guardará até o fim. Hebreus, irmãos, foi escrito para cristãos que estavam cansados,
que estavam cercados de pressões, que estavam sendo tentados a abandonar a fé, a abandonar o caminho do Senhor. Eles estavam pensando em desistir. Então, a carta foi escrita para poder instruí-los e para poder animá-los. E agora, quando chega nesse final, e nós estamos lendo aqui os últimos, os penúltimos versículos da carta, nós temos aqui, então, uma breve mensagem que resume o conteúdo da carta aos Hebreus, que vai falar que Cristo não apenas nos salva, Ele nos sustenta, Ele resgatou, Ele guarda, Ele que começou, Ele termina. E nós podemos confiar nele. Então o texto começa, ora, o Deus de paz, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. Então ele nos apresenta ao Pai como o Deus da paz. Isso é muito significativo, meus irmãos, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele não é o Deus do medo. Ele não é o Deus da culpa. Ele não é o Deus do ódio. Ele é o Deus da paz. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Deus que enviou o seu Filho para morrer pelo meu e pelo seu pecado, Ele fez isso para que nós tivéssemos paz com Ele. Ele é o Deus da paz. Nós podemos olhar para o Senhor, nós podemos olhar para Ele em Cristo e entender que Ele tem para nós paz. Todo aquele que se refugiar no Senhor Jesus terá do Senhor paz. E Ele trouxe de dentre os mortos o Senhor Jesus, o grande pastor. Ou seja, o nosso grande pastor está vivo. Nós não temos um pastor apenas como referência, nós não temos um pastor que apenas conhecemos a sua história e confiamos nos exemplos que ele deixou para nós. Não, nós temos um pastor, um grande pastor, que está vivo, está presente e está atuando na nossa vida. Ele está nos pastoreando efetivamente. O Senhor Jesus é o nosso pastor de fato, não de teoria. Ele está cuidando de nós e nos pastoreando, porque Ele vive eternamente. O Deus e Pai, o Deus da paz, o ressuscitou. E Ele é o Senhor. Tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor. Esse pastor que vive, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele tem toda a autoridade, não há nada nem ninguém que não se submeta ao seu poder e ao seu comando. Ele não tem adversários, Ele não tem inimigos, porque todos devem obedecê-lo. Porque Ele tem a autoridade sobre todos, não apenas sobre o seu rebanho, Ele tem autoridade sobre toda a criação. Ou seja, eu e você não estamos sendo guiados pelas lembranças de um Cristo morto. Nós estamos sendo guiados pela mão firme de um Cristo que vive e reina. É Ele que conduz a nossa vida, um Cristo que está vivo e um Cristo que está assentado à destra de Deus, governando todas as coisas, porque Deus Pai colocou todas as coisas debaixo do estrado dos seus pés e lhe deu toda a autoridade. É esse que nos pastoreia. Davi nos mostrou um pastor que anda ao nosso lado no vale, no Salmo 23, que anda conosco, mas Hebreus nos mostra um pastor que é dono do vale, nos mostra um pastor que está sobre o vale, que é dono e que reina sobre o vale.
Ele não apenas nos acompanha no vale da sombra da morte, o Senhor Jesus é o dono do vale da sombra da morte. Ele tem todo o domínio sobre o vale da sombra da morte. Ele não está lá como vítima, ele não está lá como alguém que está tentando nos livrar de algo, não. Ele é o Senhor do vale da sombra da morte. Não há algum opositor que está nos afligindo e ele está lá tentando nos livrar. Não. Nós estamos exatamente onde Ele quer que nós estejamos. Meu irmão e minha irmã, se eu e você estamos enfrentando alguma luta, se eu e você estamos enfrentando alguma dificuldade, saiba que nós estamos exatamente onde o nosso pastor quer que nós estejamos. Ninguém tem poder de nos colocar numa situação cujo nosso pastor não nos queira nela. Nós estamos vivendo algo porque Ele entende que nós precisamos passar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está vivendo algo, meu irmão e minha irmã, não tema. Não é o diabo que está conduzindo a sua vida, não são os inimigos, não são os adversários, não tem ninguém conduzindo a sua vida além do nosso Senhor e pastor Jesus Cristo. É Ele quem governa. Parte B, do verso 20, né? O grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Quando nós ouvimos, né, a palavra pastor, automaticamente somos lembrados de cuidado, de alguém que cuida. E nós já vimos, né, no Salmo 23, ele como alguém que cuida. Mas aqui, ele não é apenas o pastor. Ele é o grande pastor. Ele é o pastor da preeminência, ele é o pastor por excelência, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Arão, ele é maior do que qualquer liderança humana, ele é maior do que de todas as nossas falhas e de todos os nossos pecados. Ele é o grande pastor. Ele pastoreia todos nós, inclusive aqueles que são chamados de pastor, que foram instituídos como pastores sobre a igreja. Nós estamos debaixo da autoridade dele. Ele é o grande pastor, ele é o seu pastor, ele é o meu pastor, ele é o pastor do pastor Gilson, ele é o pastor do bispo Rubem. Ele é o grande pastor. E a nossa segurança está no sangue da eterna aliança. A aliança que foi estabelecida por meio de Jesus, por meio do sangue de Cristo, entendam, é uma aliança inquebrável. Pare para pensar, como as alianças eram rompidas. Em primeiro lugar, quem rompia as alianças? Nós. Todas as alianças propostas por Deus ao longo da história bíblica foram quebradas por nós. Sempre que havia uma condição, podia ser uma só, o que a gente ia lá e fazia? A gente ia lá e quebrava a única condição. A única coisa que Adão e Eva tinham que fazer era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só isso. Mais nada. Tinha o mundo inteiro, tinha todas as árvores, tinha todos os animais, tinha tudo. Só não podia comer um fruto. O que ele fez? Foi lá e comeu. Esses somos nós, meus irmãos. Se Deus colocar uma única condição, se Deus colocar uma única cláusula, algo que nós não podemos fazer, meu irmão e minha irmã, não pense que nós somos melhores do que Adão e Eva, que se nós estivéssemos lá, nós não iríamos fazer. Nós iríamos. Então a aliança mosaica foi quebrada por conta da desobediência do povo de Deus. Então, Guilherme, qual é a vantagem da aliança eterna? Por que a aliança em Cristo não se quebra? Porque a nossa parte já foi cumprida por Cristo. É por isso que a aliança em Cristo, é por isso que a aliança da cruz é uma aliança inquebrável, porque eu e você não temos mais a capacidade de quebrar.
Porque quem fez a nossa parte foi Jesus. Ele veio, viveu como homem e cumpriu a lei sem deixar nenhum furo. Ele obedeceu perfeitamente, não pecou nenhuma vez. Então ele cumpriu a nossa parte. Mas o que ele ganhou em troca? O nosso castigo. Então a nossa punição foi dada ao único homem que cumpriu a lei. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, a nova aliança, a aliança eterna no sangue de Cristo, ela é inquebrável. Porque não temos mais a oportunidade de quebrar. Eu e você, quando pecamos, não estamos quebrando a aliança, porque a aliança foi firmada na obediência de Cristo, a aliança foi firmada nas virtudes de Cristo. Então eu e você não temos o poder de quebrar a nova aliança. Por isso podemos descansar. Ela é eterna. O pastor do Antigo Testamento, ele levava cordeiros ao altar. O nosso pastor, ele se tornou o cordeiro. Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Mas não apenas isso. Porque nós fomos perdoados, nós tivemos toda a nossa dívida cancelada, mas também precisamos continuar vivendo, concorda? E essa vida tem que ser vivida em obediência. Então, a partir do 21, ele diz que esse Deus da paz, que trouxe o Senhor Jesus, e pelo sangue da aliança eterna, que Ele aperfeiçoe vocês em todo o bem. Para quê? Para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O destino final do rebanho do grande pastor é a glória de Cristo. Nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo guiados, conduzidos, transformados. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que Deus faz na nossa vida é para a glória de Cristo. Cristo é o autor da nossa fé. Ele é o agente da nossa transformação. E Ele é o alvo de toda a nossa história. Jesus é o centro da nossa existência. Tudo que o Senhor faz em nós é para que Ele seja visto em nós. Toda a operação, a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa esperança, tudo que Ele opera em nós é para que as pessoas, quando olharem para nós, vejam Ele. É esse o objetivo da transformação, é esse o objetivo da santificação. Ele quer ser visto em nós. Ele está formando a si mesmo em nós. Nós precisamos ser pessoas que, aqueles que estão fora, quando olham para nós, veem Cristo. Ah, Guilherme, mas nós não somos salvos pelas obras. Graças a Deus que não somos mesmo. Mas nós fomos salvos para podermos apresentar obras. Espera-se que a nova árvore dê novos frutos. Frutos dignos de arrependimento. Eu hoje estava meditando um pouco sobre avivamento. Estou começando a escrever algo para colocar lá no nosso aplicativo sobre avivamento. Você já reparou que tudo que você vê de anúncio de avivamento, você vai procurar, escreve aí, culto de avivamento, lá no Google, e vai aparecer para você um monte de cartazes. Todos eles têm fogo. Todos eles têm um foguinho lá, ou uma labareda, ou uma brasa, tudo é fogo, 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 fogo.
Se você for ver vídeos de culto de avivamento, tem alguém aqui na frente fazendo assim, ó, e todo mundo cai no chão, e treme, e dá gargalhada e ri. Mas transformação de vida. O maior milagre que Deus realiza na nossa vida, o grande poder do Espírito Santo, Deus coloca a si mesmo dentro de nós, não é para isso. Avivamento é arrependimento e abandono de pecado. Não adianta correr, pular, rodar e continuar vivendo do mesmo jeito. Avivamento é transformação de vida. É abandonar aquilo que Deus não gosta e amar e abraçar aquilo que Deus quer. É tirar os nossos objetivos e substituir pelos objetivos de Deus. Isso é avivamento. Avivamento é quando o Espírito de Deus vem num mover tão grande, não que as pessoas caiam, mas sabe o que acontece? Prostíbulos são fechados porque as prostitutas se convertem. E os homens se convertem e não procuram mais prostitutas. O tráfico de drogas acaba porque o traficante se converte, e os usuários também, e não tem mais ninguém para comprar e não tem mais ninguém para vender. Os bares fecham porque as pessoas abandonam os seus vícios. Isso é avivamento, meus irmãos. Não adianta ter um monte de coisa pegando fogo por aí. Não adianta ter um monte de coisa gritando, esperneando e gargalhando e correndo e rodando por aí, se não há transformação real na nossa sociedade. O que está sendo dito aqui é que esse Deus da paz, Ele nos aperfeiçoa para todo bem. Para quê? Para que possamos fazer a vontade dEle. Esse é o milagre. Eu e você fazendo a vontade dEle. Eu e você sendo instrumentos para que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle. Almeje isso, busque isso, chore por isso, clame por isso, porque o grande pastor está trabalhando em nós para isso. Então, meus irmãos, esse texto é uma bênção, uma doxologia, né? No final da carta. Essa bênção, ela não é apenas uma despedida. Ele não está apenas terminando a carta dizendo, olha, tranquilo, já estou terminando aqui, já falei tudo que eu tinha para falar. Não, não, nesse texto, ele está encorajando, ele está dizendo para essas pessoas, depois de 13 capítulos de ensinamentos, de exortações, ele está dizendo, olha, vocês têm uma garantia de que Cristo vai terminar aquilo que Ele começou em vocês. Porque é Ele que está fazendo. Essa aliança que é inquebrável, esse grande pastor que está sobre nós, por causa dessa aliança eterna, Ele está nos aperfeiçoando para todo o bem, está operando em nós o que é agradável. Então, se alinhe com Ele. Pare de lutar contra o grande pastor. Porque ele não vai nos abandonar. Mas ele vai dar umas cutucadas na gente. Né? Já dei os exemplos aqui, né? Eu quero chegar no céu ajeitadinho, cabelo penteado, arrumadinho. Tem gente que vai chegar cheio de beliscão no braço, cabelo despenteado, tomou uns 3 tapas na cabeça. Mas, meu irmão e minha irmã, Deus vai te levar para o céu. Nem que Ele te dê alguns pescoções no caminho. Você quer levar pescoção para chegar no céu? Se for preciso, eu levo, né? Se for para chegar, eu quero. Mas vamos parar de lutar com o Deus que está nos transformando, que está trabalhando por nós. Vamos cooperar com o Espírito Santo de Deus e vamos nos deixar ser transformados logo.
Porque Ele é fiel, Ele vai nos levar para o céu. Mas vamos caminhar ao lado dEle e ver essas operações na nossa vida. E meu irmão e minha irmã, quando o vale parecer longo demais, saiba que o seu pastor está operando em você. Está aperfeiçoando você. Eu falei na última quarta-feira, se eu não me engano, que eu vi o testemunho de um grande pregador. E quem ouviu isso na quarta-feira, me perdoe e vai ouvir de novo. Mas um grande pregador dando testemunho de púlpito, dizendo que ele foi para os Estados Unidos e comprou lá um videogame para o filho dele. Achou que estava na hora e comprou lá um videogame caríssimo para o filho dele para trazer. Ele estava numa conferência lá e comprou. Quando chegou aqui no Brasil, quando ele foi esperar lá, a parte mais tensa de voar para mim é aquela parte que você fica esperando a sua mala sair. Porque tem uma chance dela não sair, né? Então, enquanto ela não aparece, tu fica. É que nem aquela coisa quando você passa o cartão e fica o reloginho assim, você não sabe se vai dar o aprovado, né? Então, você fica naquela tensão. E com ele, a mala não saiu. E ele teve que ir para casa, dar a entrada lá na companhia aérea. E passou 3 dias, a companhia aérea levou a mala lá para ele. Quando ele pegou a mala levinha. Quando ele abriu, o que ele tinha imaginado, tudo tinha sido roubado de dentro da mala. E aí ele começou a guerra, que ele liga para lá e reclama para cá. E aí ele dá o testemunho de que Deus falou para ele, está vendo como você é? Você está aí todo agitado, todo preocupado, todo irritado, porque o videogame do seu filho foi roubado. Qual foi a última vez que você ficou assim por um casamento que terminou? Qual foi a última vez que você ficou assim por uma pessoa que se desviou do Evangelho? Qual foi a última vez que você teve todo esse sentimento por alguém que você passou na rua e estava completamente perdido e abandonado às drogas? E aí ele parou e pensou, realmente, meu coração está no lugar errado. Eu estou me preocupando com coisas passageiras e sem importância. Então ele disse, Deus nos coloca às vezes em situações para que nós possamos perceber onde o nosso coração está. Então, meu irmão e minha irmã, o nosso vale, a nossa luta, a nossa dificuldade, aquilo que você está vivendo hoje, observe, porque se todas as coisas cooperam para o nosso bem, procure perceber o que Deus quer te ensinar naquilo que você está vivendo. Porque, com certeza, o que Ele está fazendo é aperfeiçoando você para todo bem. Ele está operando em você o que é agradável diante dEle. E nós, como bons, né, seres humanos, que olham lá para o livro quando a gente lê lá, né, Êxodo, quando a gente lê lá o Antigo Testamento, a gente olha para o povo de Israel e diz, meu Deus, que povo difícil. A gente é igualzinho. E precisa passar por essas coisas para aprender. Então, confie que o seu pastor está cuidando de você. As dificuldades que você está vivendo, as dores que você está sentindo, são para que você possa olhar para a sua vida e entender, Deus quer que eu mude algo em mim. Deus quer que eu olhe para um outro lado que eu não estou olhando agora. Deus quer a minha atenção para algo. Então, debruce-se sobre a sua dor, clame ao Senhor, mas busque entender por que você está vivendo isso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele está trabalhando para aperfeiçoar você em todo o bem. Então, tenha isso como norte. E busque nele a resposta. Então, meu irmão e minha irmã, perseverar não é lutar sozinho, nós estamos sendo guardados pelo grande pastor. Não olhe para as suas limitações, não olhe para as suas incapacidades, olhe para o Deus que é capaz de mudar você em qualquer situação. Olhe para o Deus que foi capaz de ressuscitar mortos e vai ressuscitar você no 3º dia, no grande dia. Olhe para o Deus que tirou de você o coração de pedra e colocou um coração de carne. Saiba que Ele pode fazer qualquer coisa. Então, encontrou um pecado na sua vida que você está com dificuldade de vencer, coloque diante dele, ore, chore, lamente todos os dias.
Porque Ele tem poder para livrar você desse pecado. Ele tem poder para fortalecer você. Nunca diga, eu não consigo. Diga, Senhor, me ajuda. Porque nele você consegue. Em Cristo nos foram dadas todas as coisas para a vida e para a piedade. Pedro nos escreveu isso na sua carta. Então existe uma área na sua vida em que você precisa confiar e Ele está operando isso em você. Creia, confie. E a sua segurança, meu irmão, não está em você. Saiba que você está indo para a Nova Jerusalém por causa do sangue da eterna aliança. Não é algo que é feito por nós, não foi feito por nós. Saiba que se você está em Cristo, você está a caminho da Nova Jerusalém. E isso não é mérito nosso, é dele. O bom pastor não abandona as suas ovelhas. Ele vai nos levar para o céu. Ele vai restaurar, ele vai corrigir, ele vai quebrar a nossa perna, ele vai puxar a nossa orelha, mas ele vai nos levar para o céu. Confie, descanse no Senhor. Agora, se você está aqui nessa noite e não pertence a Deus, se você está aqui nessa noite e não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, aí, meu querido, você tem um problema. Por quê? Porque nesse mundo tem muitas vozes. Nesse mundo tem muita gente tentando se passar por pastor. Tem muita gente querendo a sua vida, muita gente querendo a sua atenção, o seu coração. Só que todas essas pessoas não passam de ladrões, de salteadores e de mercenários. Essas vozes que estão disputando o seu coração, elas vieram para roubar, para matar e para destruir. Você precisa ficar atento à voz do único e verdadeiro pastor. Jesus é esse único e verdadeiro pastor, porque Ele é o único que morreu pelas ovelhas. Ele vive para conduzir essas ovelhas com segurança. Então, você precisa ouvir a voz desse pastor hoje e entregar a sua vida para Ele hoje. Por quê? Porque Ele sabe o seu nome e Ele quer incluir você no rebanho dEle, para que você tenha a mesma segurança que todos os outros que estão em Cristo, sabendo que o seu destino não é mais a morte, seu destino não é mais o inferno, seu destino é a vida eterna, é a Nova Jerusalém. É só se entregar a esse único e verdadeiro pastor. E hoje é um dia especial, porque nós estamos celebrando esse Cristo que é vivo e está presente no memorial que Ele nos deixou para nos lembrar disso. Jesus nos deixou esse memorial para nos lembrar que Ele deu o seu corpo para nos resgatar, para nos lembrar que Ele derramou o seu sangue para garantir o perdão dos nossos pecados e para nos lembrar que Ele vem. Porque Ele disse, fazei isso em memória de mim até que eu venha. Foi isso que Ele ensinou para Paulo. Nós estamos participando da mesa, meu irmão e minha irmã, porque nós temos a certeza que um dia nós estaremos sentados à mesa com Cristo, onde Ele voltará a tomar do fruto da videira, porque Ele disse que não tomaria mais do fruto da videira, até que se consumassem todas as coisas. Esse é um memorial de que a nossa salvação é real, é um memorial de que aquilo que Ele fez é perfeito e está completamente aplicado em nós. Na mesa, Ele está nos dizendo também que não apenas morreu por nós, mas que continua cuidando de nós. Nós não chegamos até aqui, meu irmão e minha irmã, porque nós somos fortes. Nós chegamos até aqui porque o nosso pastor nos trouxe até aqui. Nós devemos nos examinar para participar da mesa, mas não é um exame de reprovação, porque se assim fosse, nenhum de nós participaria.
Todos nós somos pecadores. Nós devemos nos examinar e comer, para observar o que Deus tem a nos corrigir, observar o que Deus tem a nos modificar e transformar e nos aperfeiçoar ainda. O autoexame não é para nos excluir da mesa. O autoexame é para nos lembrar do porquê nós estamos na mesa. Nós estamos na mesa porque o grande pastor, aquele que morreu pelos nossos pecados, que conquistou o perdão dos nossos pecados, ele ainda está trabalhando e operando em nós. Então, se examine para poder falar: eu preciso realmente mudar isso, preciso realmente melhorar naquilo. Mas se assente à mesa com o nosso Deus, porque Ele nos convida a assentar à mesa com Ele. Amém? Os irmãos que vão nos ajudar podem se preparar para servir. Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos garante que nós temos o grande pastor cuidando de nós. O Senhor nos garante que é um Deus de paz e que está trabalhando para que tenhamos paz contigo. O Senhor nos garante que a aliança na qual estamos firmados, ela é eterna, não por nossa causa, mas ela foi feita à prova de nós, de maneira que nós não temos poder para quebrá-la, porque o Senhor providenciou um meio de que ela fosse eterna, e Jesus fez a nossa parte. Obrigado, Senhor, por nos ensinar e nos afirmar que o Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor está nos transformando para a glória do Senhor Jesus, que é nossa razão de existir. Obrigado, Deus, que nosso coração se encha de confiança nessa noite, que nós possamos olhar para os nossos pecados e entender que podemos vencê-los no poder do Espírito, que podemos derrotá-los. Não estamos sozinhos na luta contra o pecado, não estamos sozinhos na luta contra esse mundo. O Senhor está conosco, está nos guiando, está nos dirigindo, nos transformando, nos aperfeiçoando. Obrigado por isso, Senhor. Que ninguém coloque no nosso coração nenhum temor sobre a nossa salvação, porque a nossa salvação nos foi dada por Ti. E ninguém pode tirar isso de nós. Que essa seja a grande motivação para nós nos santificarmos. Queremos, Senhor, cumprir os Teus propósitos. Queremos fazer a Tua vontade. Queremos viver de modo agradável diante de Ti, Senhor. Porque o Senhor já nos deu todas as coisas. E somos eternamente gratos por isso. Abençoa, Senhor, esses elementos que apontam para a mesa do Senhor, esse cálice de suco de uva, esse pão que apontam para o corpo e para o sangue do Teu Filho. Que nessa noite nós possamos nos posicionar e renovar a nossa aliança contigo, sabendo que o Senhor é fiel e que os nossos pecados, todos eles, passados, presentes e futuros, já foram pagos na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.